Olá! Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o toque de despertar. Qual foi o seu toque de despertar? E eu quero que você traga esse cenário para o seu momento presente. Porque eu sempre falo aqui, na realidade que a gente está vivendo, porque não é só um toque de despertar para a sua missão ou para a sua espiritualidade. O toque de despertar, ele serve para o momento que a gente está vivendo, para tudo que a gente está passando, para as experiências que vão surgindo na nossa vida. Por exemplo, eu tive vários toques de despertar, mas eu não entendi o momento, eu não entendi o processo, eu não entendi a mensagem, não entendi o sinal que veio do universo para me mostrar o caminho, para me indicar a direção. Eu tive toques de despertar na minha carreira, na minha profissão. Eu tive toques de despertar no meu relacionamento, vários toques de despertar no decorrer do relacionamento, direcionando, indicando o caminho. Eu tive toques de despertar para o meu eu interior, para o meu processo evolutivo de entendimento da vida, de aprendizado, das lições. E cada um tem o seu toque de despertar. Qual foi o seu toque de despertar? E antes de saber qual foi o toque, eu quero falar um pouco do que é isso, como que eu sei o que é um toque de despertar. O toque de despertar é quando você acorda para a vida, é quando você acorda para alguma experiência que você está vivendo, que você consegue enxergar essa experiência de outra forma, que você consegue perceber que ela vem para você aprender alguma coisa com ela, para você entender as lições, para você transformar a sua realidade e transcender e se iluminar e não se importar mais com aquele acontecimento que normalmente é repetitivo na sua vida, para aquilo não te incomodar mais. E é a partir daquele momento que aquele acontecimento não te incomoda mais, você acorda. Só que o caminho até o momento de despertar é cheio de desafios, de medos, de inseguranças, de dúvidas. Isso é normal no nosso processo, mas dependendo da nossa atitude, esse despertar pode ser uma bênção para o que a gente quer viver, porque ele vem pelo amor, pela busca, através do autoconhecimento, pelos estudos que a gente faz. Naturalmente, esse despertar vai surgindo, ou ele pode vir pela dor. Normalmente, vem pela dor. E aí, quando é pela dor, você passa por alguma situação trágica, ou pessoal, ou profissional, ou uma perda de emprego, ou uma doença, ou um contato com a morte direto de algum parente, ou um divórcio, ou uma traição. Alguma emoção que a gente sinta que é ruim e que traz pra gente um ensinamento por trás, traz um ensinamento para o nosso processo. A gente chama isso também de catarse, que é um encontro que a gente faz com o nosso momento presente, com o que a gente tem que aprender, com as lições que a gente tem que aprender. Porque aí sim a gente desperta para uma nova realidade, a gente transforma a nossa vida em uma nova realidade e comece a mudar, e comece a viver de forma diferente, despertando mesmo para o nosso processo, para o que a gente veio fazer aqui, para o que a gente veio aprender aqui, para o que a gente veio viver aqui nessa vida, para o nosso propósito de alma. Esse é o toque de despertar, porque despertar é o destino da alma, é um direito nosso, não é um privilégio, é um chamado, é parte do plano. E o que a gente tem que fazer para despertar? A gente tem que procurar viver uma vida autêntica, com integridade, olhando para dentro da gente, buscar entender o que o nosso eu interior
O que o nosso eu superior quer comunicar pra gente? Porque o tempo todo a gente recebe sinais de Deus, do universo, para mostrar a direção, para mostrar o caminho. E a gente nem sempre está conectado, está sincronizado com isso tudo. Às vezes a gente está tão imbuído no que a gente quer para a nossa vida. Eu quero desse jeito, eu quero dessa forma. E aí os sinais vêm e você não enxerga, você não percebe, você não olha. Você só quer seguir aquele seu caminho, daquele jeito. E o que o universo faz? Amorosamente, ele te traz uma situação desafiadora para você viver. E o que é essa situação desafiadora? É o toque de despertar. Vem como uma catarse, que é o que eu comentei lá no início do vídeo. A pessoa está muito bem empregada e de repente demissão. E aí é a reação a esse acontecimento que vai direcionar os resultados que você vai atingir. Se você vai perceber que isso é um toque de despertar para a sua vida e como você vai reagir a isso ou não. E nessa sequência, o universo vai te mandando acontecimentos, vai te mandando mensagens, vai te mandando sinais para você se posicionar em relação ao que aconteceu. E aí, dependendo do que você fizer, você vai ter o resultado que você busca. O que acontece em muitos casos é que a pessoa se revolta, ela não entende o que aconteceu. E principalmente quando é um toque de despertar trágico, que ela não estava esperando aquela situação na vida dela, ela perde o emprego, estava contando com aquilo para a vida dela, ela passa por uma traição, porque são situações que passam por muitas áreas da nossa vida, por muitos pilares, e aí a pessoa se desestabiliza e se revolta. Se revolta com Deus, se revolta com o mundo, se revolta com as pessoas, e aí o que ela acaba atraindo para a vida dela? Acontecimentos e situações para que ela mantenha essa energia, essa emoção que ela está vibrando. Eu falo muito sobre o inconsciente. O inconsciente recebe o que a mente manda, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa comunicação, através das experiências que a gente está vivendo, como a gente está reagindo a essas experiências, porque é isso que a gente está comunicando, é isso que a gente está colocando para dentro através das nossas emoções. E aí é isso que a gente externaliza. Então o toque de despertar, ele é individual. E muitas pessoas não percebem esse toque de despertar, não percebem esse momento, que é um momento que o universo está chamando a gente para a gente seguir o nosso caminho, para a gente despertar. Eu gosto muito de dar o exemplo do trem. Porque o trem, ele tem um trilho, ele tem uma origem e tem um destino para chegar. Ele segue aquele trilho, ele não sai daquele caminho, daquela rota. Só se descarrilhar. E aí o trem descarrilhando, problema, ele não chega onde ele tem que chegar e alguém tem que vir para consertar, para resolver, para que ele volte ao trilho e siga. Então, na nossa vida, é assim que funciona. A gente tem um caminho, a gente tem uma direção, a gente tem um propósito de vida, um propósito para a nossa alma. A gente não veio aqui à toa, a gente não veio aqui para ficar curtindo e vivendo as futilidades da vida, que tem muitas e a gente se perde muito nisso. Não é esse o objetivo. A gente veio para seguir um caminho, a gente veio para seguir um trilho, para seguir uma direção. E quando a gente sai do trilho, quando descarrilha, né? Quando a gente sai desse caminho e o caminho fica muito tortuoso, a gente recebe os sinais do universo, a gente recebe os sinais de Deus, para que a gente pare onde a gente está e olhe em volta, olhe a nossa realidade, o que a gente está vivendo, olhe a experiência que a gente está vivendo e tome uma decisão. Qual que é a decisão? Talvez eu não esteja no caminho. Eu tenho que voltar para o trilho. Ou eu tenho que encontrar o caminho. Que muitas das vezes a gente está vivendo ligado no 220, que a gente nem sabe para onde a gente quer ir, a gente nem sabe qual é a direção. E a gente tem que buscar a direção. Como fazer isso? Olhando para dentro,
se entendendo, autoconhecimento, gestão das emoções, dos sentimentos, do pensamento, de tudo que a gente está vivendo, entender a gente no nosso processo. E aí as respostas vão surgindo, porque não tem que ser difícil, não tem que ser desafiador. Quem falou que a gente tem que sofrer para ter uma vida plena, para ter uma vida abundante, para ter uma vida feliz, para ter uma vida em paz? A gente não tem que sofrer. A gente acaba sofrendo. Por quê? Porque talvez a gente esteja no caminho tortuoso, a gente está indo por outros caminhos. Tem um véu que a gente não está enxergando, o caminho, o trilho está coberto, a gente não enxerga. E a gente acaba seguindo um caminho errado e aí acontece a catarse. Acontece o toque de despertar, para a gente acordar para a vida, para a gente chegar mais próximo do trilho, para a gente encontrar o caminho da nossa essência, da nossa verdade. Isso é o toque de despertar. E aí eu te pergunto, com essa historinha, com tudo que eu contei, será que você está no trilho da sua vida? Será que você está seguindo o caminho do seu despertar? Será que você despertou, que você recebeu esse toque de despertar? Preste atenção nos sinais, preste atenção nos resultados que você está recebendo na sua vida agora. Isso vai te direcionar. E essa situação, essa realidade que você está vivendo vai dizer se você está no caminho do seu toque de despertar, se você já despertou ou se você está longe do caminho. Se você gostou, se você curtiu a reflexão de hoje, deixa aqui um comentário e compartilha a sua experiência com a gente. Viver e ser a mais pura essência de você. Gratidão.